Numa mansão isolada, o patriarca desconfia que a fragilidade da esposa não vem da idade, mas de algo oculto. Uma funcionária revela que a idosa está sendo impedida de se mover pela própria nora, sob pretexto de cuidados. Diante de sulcos suspeitos e mentiras ensaiadas, a verdade começa a emergir e o silêncio da casa nunca mais será o mesmo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você está assistindo continuando. A noite já ia alta quando Roberto Andrade fechou a última planilha no computador do escritório. O relógio na parede marcava quase meia-noite, e a mansão no Morumbi estava mergulhada naquele silêncio pesado que só casas grandes conhecem. Um silêncio que parecia ter peso, textura, como se as paredes guardassem segredos que ninguém ousava pronunciar em voz alta. Roberto esfregou os olhos cansados e pensou em subir para o quarto, mas algo naquela quietude o mantinha ali, preso entre papéis e números que não faziam mais sentido naquela hora. Foi então que as batidas começaram. Não eram batidas comuns, educadas, do tipo que anunciam a entrada de alguém com uma bandeja de café. Eram batidas desesperadas, insistentes, que faziam a porta de mogno tremer nos gonzos. Roberto levantou de um salto, o coração disparado. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, a porta se abriu e Conceição entrou. Ou melhor, irrompeu no escritório como se estivesse fugindo de algo terrível. Conceição. 15 anos trabalhando naquela casa. 15 anos de lealdade silenciosa, de café servido sempre na temperatura certa, de roupas passadas com perfeição militar. Roberto nunca a tinha visto daquela forma. O avental estava torto, o cabelo grisalho escapava do coque habitualmente impecável, e os olhos, aqueles olhos normalmente calmos e controlados, estavam arregalados de pânico puro. Dr. Roberto, o senhor precisa ouvir o que eu tenho para dizer. A voz dela saiu trêmula, carregada de uma urgência que não admitia demora. Ela olhou para trás, para o corredor escuro, como se esperasse que alguém pudesse estar escutando. Roberto sentiu um arrepio subir pela espinha. Algo estava muito errado. Conceição, o que aconteceu? Ele se aproximou, tentando soar calmo, mas a própria voz o traiu com um tremor quase imperceptível. A funcionária fechou a porta com cuidado, encostando-se nela como se precisasse ter certeza de que ninguém entraria. Então, ela começou a falar, e cada palavra que saía da sua boca era como uma pedra atirada num lago de vidro, estilhaçando a superfície de normalidade que Roberto achava que conhecia. É a dona Helena, doutor, sua mãe. Ela não está acamada porque está doente. Conceição engoliu em seco, as mãos tremendo. Ela está sendo impedida de se mover. A dona Patrícia, sua esposa, está fazendo isso com ela. Roberto sentiu o chão sumir sob seus pés. As palavras não faziam sentido. Patrícia, sua esposa dedicada que cuidava da sogra com tanta atenção, a mesma Patrícia que preparava chás especiais, que controlava os horários dos remédios, que estava sempre por perto quando a mãe precisava. Conceição, você está me dizendo que minha esposa está maltratando minha mãe? A pergunta saiu mais dura do que ele pretendia. Parte dele queria acreditar que era um mal-entendido, um exagero, talvez até ciúme da funcionária. Mas outra parte, uma parte que ele não queria reconhecer, sabia que Conceição nunca mentiria sobre algo assim. Não sobre Dona Helena. Não depois de 15 anos. Eu vi, doutor, vi com meus próprios olhos. A funcionária começou a chorar, lágrimas grossas escorrendo pelo rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho. Hoje de tarde, entrei no quarto porque ouvi a Dona Helena chamando. Ela estava tentando se levantar da cadeira, segurando no braço da poltrona, fazendo força. E aí a Dona Patrícia entrou como um furacão e segurou ela pelos ombros, empurrando de volta para o assento. Disse que ela não podia fazer isso, que era perigoso, que ela tinha que obedecer. Roberto sentou na beirada da mesa, as pernas de repente fracas demais para sustentá-lo. Continue, ele murmurou, a voz rouca. Conceição enxugou as lágrimas com as costas da mão, mas elas continuavam vindo. Sua mãe disse que as pernas estavam pesadas,
que sentia como se não conseguisse mexer direito, e a dona Patrícia respondeu que era normal, que o médico tinha dito para ela ficar quieta, que era melhor assim. Mas, doutor, eu conheço a dona Helena há 15 anos. Ela sempre foi forte, ativa. Até uns meses atrás ela descia para tomar café, caminhava pelo jardim. E agora, de repente, nem consegue ficar em pé. As memórias começaram a passar pela cabeça de Roberto como um filme em câmera lenta. Quando foi a última vez que ele tinha visto a mãe andando livremente pela casa? Quando foi a última vez que ela tinha descido para jantar com eles? Ele tentou se lembrar e percebeu com um choque gelado que não conseguia. As semanas tinham se transformado em meses, sem que ele percebesse, cada dia igual ao anterior, e em algum momento sua mãe tinha simplesmente parado de aparecer. Patrícia sempre tinha uma explicação pronta. A senhora está cansada hoje. O médico recomendou repouso. Ela prefere ficar. No quarto está mais confortável assim. Quantas vezes isso aconteceu, Conceição? A pergunta saiu como um sussurro. A funcionária hesitou, mordendo o lábio. Eu não sei ao certo, doutor. Eu tento ficar longe quando a dona Patrícia está com sua mãe. Ela não gosta que eu fique por perto. Sempre arruma alguma coisa para eu fazer em outra parte da casa. Mas nas últimas semanas tenho ouvido coisas. Vozes alteradas. Sua mãe pedindo para poder levantar e a dona Patrícia dizendo que não. Hoje foi a primeira vez que eu vi de fato. E não pude mais ficar calada, doutor. Não posso ver a dona Helena assim. Ela está com medo. Com medo. A palavra ecoou no escritório como um grito. Helena Andrade, a mulher que tinha criado Roberto sozinha depois que o marido morreu, a matriarca que comandava reuniões de família com mão de ferro e coração de ouro, estava com medo dentro da própria casa. Roberto sentiu algo se partir dentro dele. Como ele tinha deixado isso acontecer? Como tinha sido tão cego? Conceição, você fez certo em me contar. Ele se levantou tentando recuperar algum controle sobre a situação. Mas preciso que você seja discreta. Não comente. Isso com ninguém ainda. Vou observar, vou verificar se o que você está dizendo é verdade. A funcionária assentiu, ainda tremendo. Eu entendo, doutor. Mas, por favor, cuide da dona Helena. Ela não merece isso. Ninguém merece. Com essas palavras, Conceição saiu do escritório, deixando Roberto sozinho com seus pensamentos em tumulto. Ele não subiu para o quarto naquela noite. Ficou ali, no escritório, com a luz apagada, olhando para a escuridão através da janela que dava para o jardim. Sua mente não parava de trabalhar, revisitando cada conversa recente com Patrícia, cada vez que ela tinha desviado o assunto. Quando ele perguntava pela mãe, cada explicação que soava perfeitamente razoável, mas que agora, sob a luz desta revelação, parecia ter rachaduras profundas. Patrícia. Eles estavam casados há 12 anos. Não era um casamento apaixonado. Nunca tinha sido. Tinha sido uma união conveniente, confortável. Ela era bonita, educada, sabia como se comportar nos eventos sociais que o trabalho dele exigia. E ele... Bem, ele era um bom partido. Empresário bem-sucedido, com uma mansão no Morumbi e uma conta bancária generosa. Mas amor verdadeiro, aquela conexão profunda que os livros e filmes prometem, nunca tinha existido entre eles. E a relação dela com Helena? Roberto forçou a memória. No começo, Patrícia tinha sido cordial, educada, até mesmo carinhosa com a sogra. Mas aos poucos, ao longo dos anos, algo tinha mudado. Pequenas farpas em comentários aparentemente inocentes. Olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam. Helena nunca tinha reclamado abertamente, mas Roberto se lembrava de algumas conversas, sutis, onde ela mencionava que Patrícia era muito controladora, muito preocupada com detalhes irrelevantes. Ele tinha ignorado, atribuindo a pequenas fricções normais entre sogra e nora. Que tipo de filho eu sou? O pensamento veio amargo, doloroso. Que tipo de homem deixa sua mãe ser maltratada dentro da própria casa? E não percebe? Roberto se levantou e caminhou até o bar no canto do escritório, servindo-se de um uísque que queimou descendo pela garganta, mas que não conseguiu queimar a culpa que crescia no seu peito. As horas passaram devagar.
Por volta das 3 da manhã, Roberto ouviu passos no corredor do andar de cima. Leves, medidos, Patrícia se movendo pela casa. Ele ficou imóvel, escutando. Os passos foram até o quarto da mãe, pararam por alguns instantes e então se afastaram. O que ela estava fazendo, verificando se Helena estava dormindo? Garantindo que ela não tentasse se levantar durante a noite? Um calafrio percorreu o corpo de Roberto. Pela primeira vez em 12 anos, ele olhou para o teto da casa e imaginou sua esposa não como a companheira que dividia o mesmo teto, mas como uma estranha. Uma desconhecida usando uma máscara que ele nunca tinha notado que estava ali. Quantas outras coisas ele não tinha percebido? Quantos sinais tinha ignorado? Quando o primeiro clarão de luz começou a entrar pelas janelas, anunciando o amanhecer, Roberto ainda estava acordado. Seus olhos ardiam de cansaço, mas sua mente estava mais alerta do que nunca. Ele tinha tomado uma decisão durante aquelas horas solitárias de vigília. Ia observar, ia prestar atenção em cada detalhe, cada palavra, cada gesto. E se Conceição estivesse certa, se sua mãe realmente estava sendo mantida prisioneira de alguma forma perversa e silenciosa, ele ia descobrir. Ia acabar com aquilo. Subiu para o quarto quando ouviu os primeiros sons da casa acordando. Patrícia ainda dormia, ou pelo menos fingia dormir, virada para o lado oposto da cama. Ele tomou um banho rápido, trocou de roupa e desceu para a sala de jantar com o coração batendo mais rápido do que deveria numa manhã comum. Pela primeira vez em anos, Roberto Andrade ia realmente olhar para dentro da própria casa e tinha medo do que poderia encontrar. Mas era um medo necessário. Era o tipo de medo que antecede a coragem. O tipo de medo que transforma um homem passivo em alguém disposto a lutar. Enquanto esperava que o café fosse servido, Roberto pensou na mãe, trancada no quarto do andar de cima. Pensou nela tentando se levantar e sendo impedida. Pensou no medo nos olhos dela. E soube com uma certeza que queimava nas veias que não. Ia descansar até que ela estivesse livre, até que o silêncio opressor daquela casa fosse quebrado de uma vez por todas. Não importava o custo, não importava o que descobrisse. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era sempre melhor do que viver numa mentira. E Roberto estava prestes a descobrir quão profunda aquela mentira realmente era. Amanhã chegou à mansão do Morumbi, com aquela luz dourada típica de São Paulo, que entrava pelas janelas amplas da sala de jantar e pintava tudo com um brilho falso de normalidade. Roberto estava sentado à cabeceira da mesa, a xícara de café intocada à sua frente, quando Patrícia entrou. Ela usava um vestido azul claro, o cabelo preso num coque elegante, a maquiagem impecável como sempre. O retrato perfeito da esposa dedicada, da dona de casa irrepreensível. Bom dia, amor. A voz dela era suave, quase musical. Dormiu bem? Roberto observou cada microexpressão no rosto dela, enquanto respondia com um aceno de cabeça. Observou o modo como ela se sentou, as costas retas, os movimentos precisos. Tudo tão controlado, tão ensaiado. Como ele nunca tinha percebido antes que cada gesto dela parecia seguir um roteiro invisível. Conceição entrou silenciosamente, trazendo pães, frescos e frutas. Roberto notou como ela evitava olhar diretamente para Patrícia, como seus ombros ficavam tensos quando passava perto dela. Pequenos sinais que ele sempre tinha ignorado, atribuindo a timidez natural de quem trabalha em casas grandes. Mas agora, com os olhos abertos pela revelação da noite anterior, tudo ganhava um significado diferente. Tudo parecia suspeito, carregado de segundas intenções. Como está a mamãe hoje? A pergunta saiu casual, enquanto Roberto fingia se concentrar em passar manteiga no pão. Patrícia nem sequer hesitou. Está bem, dormiu a noite toda. Vou subir logo para dar o café dela. Ela prefere tomar. No quarto você sabe como é. Está mais confortável assim. Roberto mastigou devagar, processando a resposta. Ela prefere. Aquelas duas palavras, tão simples, mas que agora soavam como uma desculpa bem construída. Helena sempre tinha adorado tomar café na varanda, sentindo o sol da manhã no rosto. Quando foi que isso tinha mudado? E tinha sido mesmo uma escolha dela? Faz tempo que ela não desce para tomar café conosco.
Roberto manteve o tom leve, quase desinteressado. Patrícia tomou um gole do seu chá, os dedos delicados segurando a xícara com graça estudada. Bem, ela está com 78 anos, amor. É natural que prefira ficar no quarto. As escadas são cansativas. E, além disso, o médico recomendou que ela mantivesse o repouso. A senhora está numa fase delicada. Que médico? A pergunta escapou antes que Roberto pudesse se controlar. Patrícia piscou apenas uma vez, mas foi suficiente. Um flash de algo atravessou seus olhos. Surpresa? Irritação? Foi rápido demais para ele ter certeza. Dr. Henrique, claro, o geriatra que acompanha sua mãe. Ele disse que o ideal é que ela não force muito. Conserve energia. Mas não me lembro de você ter ido com ela a nenhuma consulta. Recente. Patrícia pousou a xícara com um ruído suave demais para ser acidental. Amor, eu sempre vou às consultas da sua mãe. Você é que está sempre ocupado demais com o trabalho. Aquilo era verdade. Roberto passava mais tempo no escritório ou viajando a negócios do que em casa. Mas aquela verdade, naquele momento, parecia uma faca afiada sendo virada contra ele. Um lembrete do quanto ele tinha se ausentado, do quanto tinha delegado para Patrícia o cuidado com a mãe. Acho que vou subir para ver como ela está. Roberto começou a se levantar, mas Patrícia foi mais rápida. Ela colocou a mão delicadamente sobre a dele. Um gesto que deveria ser carinhoso, mas que aos olhos dele agora parecia uma tentativa de controle. Deixa eu ir primeiro, amor. Preciso ajudá-la com a higiene matinal. Você sabe como ela fica envergonhada se alguém vê ela assim, ainda de camisola. Deixa eu arrumar ela primeiro, daí você sobe, tudo bem? Não era tudo bem. Nada estava bem. Mas Roberto assentiu, porque ainda precisava observar, confirmar. Ainda não tinha certeza absoluta. Parte dele ainda queria acreditar que Conceição tinha exagerado, que havia alguma explicação razoável. Patrícia saiu da sala com passos medidos, levando uma bandeja preparada especialmente para Helena. Roberto esperou alguns minutos antes de subir, movendo-se pelo corredor com um cuidado quase ridículo, como se fosse um intruso na própria casa. Parou diante da porta do quarto da mãe. Estava entreaberta. Vozes vinham de dentro. A de Patrícia, firme e autoritária. A de Helena, mais fraca, hesitante. Roberto encostou-se na parede do corredor, o coração batendo forte, e escutou. Já falei para a senhora não tentar se levantar sozinha. É perigoso. A voz de Patrícia não tinha nada da doçura que ela usava com ele, mas eu só queria ir até a janela ver o jardim. A resposta de Helena era quase um sussurro, carregada de algo que Roberto demorou um segundo para identificar. Medo. Sua mãe estava com medo. A senhora vai ver o jardim daqui mesmo, da cama. Agora tome o remédio. Não discuta. O médico disse que é importante. Um silêncio. Então, o som de alguém engolindo com dificuldade. Isso. Boa menina. Agora descanse. Vou trancar a janela. Está fazendo corrente de ar. Roberto sentiu o sangue ferver nas veias. Trancar a janela? Em pleno verão de São Paulo? Ele esperou até ouvir os passos de Patrícia se aproximando da porta. Então se afastou rapidamente, descendo as escadas como se estivesse indo para o escritório. Precisava pensar. Precisava de um plano. Não podia simplesmente explodir e confrontá-la. Não ainda. Não sem mais provas. O dia arrastou-se como uma tortura. Roberto fingiu trabalhar, mas sua mente estava no andar de cima, com a mãe. Por volta das 3 da tarde, quando sabia que Patrícia estava na academia, fez sua jogada. Subiu as escadas em silêncio. Bateu suavemente na porta do quarto de Helena. Pode entrar, a voz veio fraca lá de dentro. O quarto estava mergulhado em penumbra. As cortinas pesadas bloqueavam a maior parte da luz. Helena estava sentada numa poltrona próxima à cama, usando um hobby de seda azul claro que parecia grande demais para ela. Roberto sentiu o peito apertar. Quando foi que sua mãe tinha ficado tão pequena, tão frágil? Oi, mãe. Ele entrou forçando um sorriso. Vim te fazer companhia. Os olhos de Helena se iluminaram, mas havia algo ali, uma sombra de ansiedade. Roberto, que bom te ver. Você está bem? Ela olhou para a porta nervosa. A Patrícia saiu?
Roberto fechou a porta e puxou uma cadeira, sentando-se perto dela. Saiu. Tem só nós dois aqui. Como você está, mãe, de verdade? Helena hesitou. Estou bem, filho. Só um pouco cansada. Roberto pegou a mão dela. Estava gelada. Mãe, pode ser sincera comigo. Você está bem? Está confortável aqui? Precisa de alguma coisa? Helena abriu a boca, fechou, abriu de novo. Seus olhos começaram a brilhar com lágrimas não derramadas. Eu só queria poder andar um pouco, Roberto. Minhas pernas estão ficando fracas. Sinto um peso, uma dormência, mas a Patrícia diz que não posso forçar, que é perigoso. O médico realmente disse isso? Roberto tentou manter a voz suave. Helena mordeu o lábio. A Patrícia disse que ele disse. Eu não conversei diretamente com o Dr. Henrique faz alguns meses. Ela marca as consultas, vai comigo, conversa com ele. Depois me conta o que ele falou. Roberto sentiu algo se apertar no peito. E você não acha estranho? Eu não sei mais o que pensar, filho. A voz de Helena quebrou. Às vezes eu tento levantar só para dar alguns passos, sentir o chão nos pés. E ela aparece do nada, me segura, diz que vou cair, que vou me machucar. E eu fico com medo, Roberto. Fico com medo de realmente cair, de ser um peso para vocês. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto enrugado. Mas também tenho medo de ficar assim para sempre, presa nesse quarto, sem nem poder olhar pela janela. Mãe, você não é um peso. Nunca foi e nunca será. Roberto apertou a mão dela com mais força. E vamos resolver isso. Vou conversar com o médico. Vou entender o que está acontecendo. Pode confiar em mim. Helena assentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão livre. Mas não cria caso com a Patrícia por minha causa, filho. Ela é sua esposa, não quero causar problema no seu casamento. Aquilo partiu o coração de Roberto. Sua mãe, mesmo assustada e fragilizada, ainda se preocupava em não causar problemas. Mãe, seu bem-estar é minha prioridade. Sempre foi e sempre será. Agora me diz uma coisa. Quando foi a última vez que você andou? Sozinha, sem ninguém segurando? Helena pensou por um longo momento. Acho que faz uns 3 meses. Talvez 4. A Patrícia começou a ficar mais vigilante depois que eu tropecei no tapete. Foi só um tropeço bobo, nem caí, mas ela ficou muito preocupada. Disse que eu poderia ter quebrado o quadril, que pessoas da minha idade nunca se recuperam disso. E desde então ela insiste que eu fique sentada ou deitada. Diz que é pelo meu próprio bem. Roberto sentiu a raiva crescer, quente e perigosa. Mas se controlou. Mãe, vou cuidar de tudo. Confia em mim. Ele se levantou, beijou a testa dela. Mas me faça um favor. Se em algum momento você se sentir em perigo, se a Patrícia fizer alguma coisa que te assuste, chame a Conceição. Ela vai me avisar. Entendido? Helena assentiu, mas seu rosto estava pálido. Roberto, você acha que ela está fazendo isso de propósito? Me mantendo aqui? A pergunta pairou no ar como uma acusação terrível. Roberto não sabia o que responder. Não ainda. Vou descobrir, mãe. Prometo. Ele saiu do quarto com mais perguntas do que respostas. No corredor, encontrou Conceição trocando as toalhas do banheiro. A funcionária olhou para ele com uma expressão que misturava esperança e medo. O senhor conversou com ela? Roberto assentiu. Conversamos. E você estava certa, Conceição. Algo está muito errado aqui. O que o senhor vai fazer? A voz dela era um sussurro urgente. Roberto olhou para as escadas, para a porta da frente lá embaixo. Vou chamar o médico. Vou descobrir a verdade. E se Patrícia está realmente fazendo o que eu acho que está, vou acabar com isso. Seja lá qual for o preço. Conceição respirou fundo, aliviada. A dona Helena é uma boa mulher, doutor. Não merece sofrer assim. Roberto concordou com um aceno e desceu, indo direto para o escritório. Fechou a porta, pegou o telefone e discou o número do consultório do Dr. Henrique. A secretária atendeu com aquela voz profissional e distante. Gostaria de falar com o Dr. Henrique, por favor. É urgente. É sobre minha mãe, Helena Andrade. Houve uma pausa.
O som de teclas sendo digitadas. Senhor Andrade, a última consulta da dona Helena foi há 6 meses. O doutor tentou entrar em contato algumas vezes para agendar o retorno, mas a esposa do senhor sempre desmarcou, dizendo que a paciente estava bem. Roberto sentiu o chão tremer sob seus pés. 6 meses? Mas minha esposa disse que o médico estava acompanhando regularmente, que tinha recomendado repouso. A secretária hesitou. Senhor, não tenho registro de nenhuma recomendação desse tipo. Na última consulta, o doutor Henrique sugeriu que a dona Helena fizesse fisioterapia e caminhadas leves. Ela estava com um pouco de fraqueza muscular, mas nada que justificasse repouso absoluto. Inclusive, ele ficou preocupado quando não conseguiu falar com ela. Roberto desligou o telefone com mãos trêmulas. Então, era verdade. Patrícia tinha mentido. Tinha inventado ordens médicas inexistentes. Tinha mantido a mãe dele isolada, enfraquecida, com medo. E durante todo esse tempo, ele não tinha percebido nada. Absolutamente nada. A culpa era um peso esmagador, mas a raiva era ainda maior. Que tipo de pessoa fazia isso? Que tipo de monstro se escondia sob aquela fachada perfeita de esposa dedicada? Ouviu a porta da frente se abrir. Patrícia tinha voltado, da academia. Roberto respirou fundo, forçando-se a se acalmar. Ainda não podia confrontá-la, precisava de mais. Precisava entender a extensão do que estava acontecendo. Saiu do escritório com um sorriso forçado no rosto. Oi, amor. Como foi a academia? Patrícia sorriu de volta, aquele sorriso perfeito, que agora parecia uma máscara hedionda. Foi ótimo. Vou tomar banho e depois subo para ver como sua mãe está. Sempre tão dedicada, né? O comentário saiu com uma pontada de sarcasmo que Roberto não conseguiu esconder completamente. Patrícia inclinou a cabeça, os olhos se estreitando apenas uma fração. Claro. Sua mãe precisa de cuidados. É minha obrigação como nora. E com isso, subiu as escadas deixando Roberto sozinho na entrada da mansão, que de repente parecia uma prisão. Uma prisão bonita, luxuosa, mas ainda assim uma prisão. E lá em cima, no quarto trancado, sua mãe era a prisioneira. Roberto apertou os punhos. Isso ia acabar. Tinha que acabar. E ia acabar em breve, mesmo que para isso ele tivesse que destruir tudo o que achava que conhecia sobre sua própria vida. A noite caiu sobre a mansão do Morumbi como uma cortina pesada, trazendo consigo aquele silêncio que Roberto agora reconhecia como artificial forçado. Um silêncio mantido por segredos e mentiras cuidadosamente construídas. Ele tinha passado o dia observando, anotando mentalmente cada detalhe, cada interação. E quanto mais observava, mais claro ficava que Conceição não tinha exagerado. Se algo, ela tinha sido discreta demais. A situação era pior do que ele imaginava. Por volta das 9 da noite, quando Patrícia subiu para o próprio quarto dizendo estar com dor de cabeça, Roberto desceu até a cozinha. Conceição estava terminando de limpar os últimos pratos, os ombros curvados de cansaço. Ela se virou quando ouviu os passos dele, e por um instante pareceu, assustada até reconhecê-lo. Doutor Roberto. Ele fez um gesto para que ela se sentasse à mesa da cozinha. Precisamos conversar. De verdade. Sem medo. Sem rodeios. Conceição se sentou devagar, as mãos tremendo ligeiramente, enquanto as entrelaçava sobre a mesa. Eu já te contei o que vi, doutor. A voz dela era um sussurro cansado. Mas tem mais, não tem? Roberto se inclinou para a frente. Tem coisas que você não me contou ainda, porque está com medo. Medo de perder o emprego, medo da Patrícia. Estou certo? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado da funcionária, antes mesmo que ela pudesse responder. Tem sim, doutor, tem muito mais. E eu devia ter contado antes, mas eu estava com tanto medo. Eu preciso desse emprego. Sou viúva, meu filho está na faculdade. Eu não posso perder esse trabalho. Roberto pegou a mão dela, apertando com firmeza. Conceição, você não vai perder nada. Você fez o certo ao me contar. Agora preciso que seja completamente honesta comigo. O que mais você viu? Conceição enxugou as lágrimas com as costas da mão e respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas.
Tem dias que eu ouço a dona Helena chamando por ajuda, baixinho com medo de ser ouvida. Mas quando eu vou até lá, a porta está trancada por fora. Por fora, doutor, como se ela fosse uma criança que precisa ficar de castigo. E quando eu pergunto para dona Patrícia se pode abrir, ela diz que é para segurança, que a senhora pode tentar sair e cair nas escadas. Mas não é isso, não é isso. O que mais? A voz de Roberto saiu controlada, mas por dentro ele estava fervendo. Uma semana atrás, eu vi a dona Patrícia segurando o braço da sua mãe. Não era um toque de cuidado, doutor. Ela estava apertando, forte. Deixou marcas roxas, e quando a dona Helena reclamou de dor, sua esposa disse que ela estava exagerando, que era só porque a pele de idoso é frágil. Mas eu vi. Eu vi a força que ela usou. Foi de propósito. Roberto sentiu o estômago revirar. E você viu mais alguma coisa assim? Outras marcas? Conceição assentiu miseravelmente. Tem dias que vejo machucados nos braços dela, sempre nos mesmos lugares, como se alguém ficasse segurando ela para forçar a ficar parada. E a dona Helena fica tão quieta quando a dona Patrícia está por perto. Parece um passarinho assustado. Ela só fala comigo quando tem certeza que sua esposa não está ouvindo. Há quanto tempo isso está acontecendo? Conceição pensou, a testa franzida. Começou devagar, uns 8 meses atrás. No começo era só superproteção, sabe? A dona Patrícia não deixava a senhora fazer nada sozinha. Depois foi ficando pior. Ela começou a dar remédios que eu nunca tinha visto antes. Líquidos estranhos, com gosto amargo. A dona Helena reclamava, mas a dona Patrícia dizia que era do médico. E eu, idiota, acreditei. A gente sempre acredita nas patroas, né, doutor? A gente tem que acreditar. Roberto se levantou caminhando pela cozinha. Seu cérebro trabalhava em alta velocidade, conectando peças. Conceição, esses líquidos. Você sabe onde ela guarda? A funcionária hesitou. Acho que no banheiro da suíte dela, no armário. Às vezes eu vejo ela levando para lá depois de dar para sua mãe. Roberto tomou uma decisão. Preciso ver esse remédio. Preciso saber o que ela está dando para minha mãe. Mas, doutor, se ela descobrir que o senhor mexeu nas coisas dela, eu não me importo. Roberto cortou, a voz dura. Isso já foi longe demais. Minha mãe está sendo envenenada, manipulada, machucada dentro da própria casa. E eu não vou ficar de braços cruzados esperando que piore. Conceição se levantou também, limpando o rosto. Então me deixa ajudar. Eu sei quando ela dorme profundamente. Posso mostrar onde fica tudo. Mas o senhor precisa ser cuidadoso. A dona Patrícia é esperta. Ela percebe quando as coisas estão fora do lugar. Roberto assentiu. Então fazemos juntos. Mas antes, vou ligar para o doutor Henrique. Preciso que ele venha aqui amanhã cedo, antes que Patrícia possa inventar alguma desculpa. Ele precisa examinar minha mãe e me dizer exatamente o que está acontecendo. Conceição concordou com um aceno de cabeça. Aí sim, com o médico como testemunha, ela não vai poder mentir. Naquela noite, Roberto ligou para o consultório e deixou um recado na secretária eletrônica pedindo uma visita urgente. Depois subiu para o quarto com o coração disparado. Patrícia já estava dormindo ou fingia estar. Ele ficou acordado por horas, esperando, ouvindo a respiração regular dela, certificando-se de que realmente estava em sono profundo. Por volta das 2 da manhã, se levantou com cuidado e saiu do quarto. Conceição o esperava no corredor, ainda vestida, os olhos vermelhos de cansaço e tensão. O banheiro da suíte era amplo e luxuoso. Roberto abriu o armário devagar, suas mãos tremendo ligeiramente. Havia dezenas de frascos, perfumes, cremes, remédios. Conceição apontou para um frasco escuro no fundo, quase escondido atrás de outros produtos. É esse. Eu já vi ela pegando esse daí várias vezes. Roberto pegou o frasco com cuidado. Era de vidro âmbar, sem rótulo, cheio de um líquido escuro que tinha um cheiro estranho quando ele abriu a tampa. Doce demais, mas com um fundo amargo, quase metálico. O que é isso? Ele sussurrou, mais para si mesmo do que para Conceição. Não tenho certeza, doutor. Mas eu sei que depois que a dona Helena toma isso, ela fica grogue, sonolenta.
e as pernas dela parecem ficar ainda mais pesadas. Roberto fechou o frasco e o guardou no bolso do roupão. Vou guardar isso. O médico precisa analisar. Conceição assentiu, então apontou para outra prateleira. Tem mais uma coisa, doutor. Tem um caderninho ali. Eu vi a dona Patrícia escrevendo nele algumas vezes. Roberto pegou o caderno. Era pequeno, com capa de couro preto. Quando abriu, sentiu o sangue gelar nas veias. Eram anotações. Doses, horários, reações. Estava tudo documentado. 8 da manhã, 3, gotas no suco. Sonolência em 30 minutos. 10 da noite, 5 gotas no chá. Agitação inicial, depois quietude. Era como um diário científico de alguém fazendo experimentos. Experimentos com um ser humano, com sua mãe. Meu Deus! A voz de Roberto saiu rouca, quebrada. Ela está realmente fazendo isso. Está drogando minha mãe de propósito. Conceição começou a chorar silenciosamente. Eu sabia, doutor. No fundo, eu sabia. Mas tinha tanto medo de falar e ninguém acreditar em mim. Quem vai acreditar na empregada contra a patroa? Roberto guardou o caderno junto com o frasco. Eu acredito. E amanhã, quando o médico vier, todos vão acreditar. Voltaram para seus quartos em silêncio, cada um carregando o peso daquela descoberta horrível. Roberto não pregou o olho pelo resto da noite. Ficou deitado ao lado da esposa, olhando para o teto, tentando entender como tinha chegado àquele ponto. Como tinha casado com uma mulher capaz de fazer aquilo. Que sinais ele tinha perdido. Que monstro estava dormindo ao seu lado. O amanhecer trouxe consigo uma claridade cruel que iluminava cada canto da mansão. Roberto tomou café sozinho, o estômago embrulhado demais para comer qualquer coisa. Às 9 em ponto, a campainha tocou. Era o Dr. Henrique, um homem de uns 60 anos com cabelos grisalhos e uma expressão perpetuamente preocupada. Roberto, que bom te ver. Recebi seu recado. Disse que era urgente. É sim, doutor. É sobre minha mãe. Preciso que o senhor a examine. E preciso que seja honesto comigo sobre o que encontrar. O médico franziu a testa. Claro. Mas o que está acontecendo? Roberto respirou fundo. Vamos subir. Vou explicar tudo no caminho. Enquanto subiam as escadas, Roberto resumiu a situação. O médico ouvia com uma expressão cada vez mais grave, balançando a cabeça em descrença. Quando chegaram ao quarto de Simbusídeos, Helena Patrícia estava lá dando o café da manhã à sogra. Ela se virou ao ver os dois homens, e por uma fração de segundo, Roberto viu algo passar pelo rosto dela. Pânico. Mas foi rápido, substituído por aquele sorriso controlado. Doutor Henrique, que surpresa! Não sabíamos que o senhor viria hoje. Helena, sentada na poltrona, olhou para o filho com olhos arregalados de esperança. Eu pedi para o doutor vir, Roberto disse, a voz firme. Achei que era hora de uma consulta em casa mesmo, já que mamãe não tem ido ao consultório. Patrícia piscou, o sorriso vacilando apenas pouco. Mas eu sempre levo ela às consultas. O doutor Henrique abriu a maleta, tirando o estetoscópio. Na verdade, senhora Andrade, a última consulta da dona Helena foi há 6 meses. E na época eu não recomendei repouso absoluto. Pelo contrário. O silêncio que se seguiu foi denso, sufocante. Patrícia abriu a boca, fechou. Abriu de novo. Deve ter havido algum engano. Eu tenho certeza que o senhor disse. Não houve engano. O médico cortou, a voz profissional, mas com uma ponta de irritação. E estou bastante preocupado com o que estou ouvindo agora. Dona Helena, a senhora se importa se eu fizer alguns exames básicos? Helena assentiu, os olhos fixos no filho. O médico começou o exame. Verificou pressão, batimentos cardíacos, reflexos. Então pediu que ela tentasse ficar em pé. Helena fez força, mas suas pernas tremiam violentamente. Não estou conseguindo, doutor. Parece que não tenho força. O doutor Henrique anotou algo no bloco. Isso é atrofia muscular. Acontece quando uma pessoa fica tempo demais sem se movimentar. Mas, dona Helena, na última vez que a examinei, a senhora estava em ótimas condições físicas. O que aconteceu? Antes que Helena pudesse responder, Roberto tirou o frasco do bolso. Talvez. Isso explique, doutor. Minha esposa tem dado esse líquido para minha mãe. Diz que é remédio que o senhor prescreveu.
O médico pegou o frasco, abriu, cheirou. Seu rosto ficou pálido. Isso não é remédio receitado. Parece algum tipo de sedativo caseiro, possivelmente com ervas que causam sonolência e fraqueza muscular. Onde conseguiu isso? Todos os olhares se voltaram para Patrícia. Ela tinha recuado até encostar na parede, os braços cruzados defensivamente sobre o peito. Eu não sei do que vocês estão falando, isso é um absurdo. Roberto tirou o caderno também. E isso aqui, Patrícia? Esse diário detalhado de quanto e quando você dava essas substâncias para minha mãe. Isso também é absurdo? Patrícia olhou para o caderno e algo quebrou dentro dela. A máscara perfeita começou a rachar. Você não entende. Ninguém entende. Ela sempre teve tudo. Sempre foi o centro das atenções. A grande Helena Andrade. A matriarca. E eu? Eu era só a nora. A esposa que nunca foi boa o suficiente. Que nunca foi aceita de verdade nessa família. Roberto deu um passo à frente, a raiva transbordando. Então você decidiu envenená-la, mantê-la presa? Patrícia riu, um som amargo, quebrado. Envenená-la? Eu estava apenas garantindo que ela não me tirasse você. Que ela não tirasse essa casa de mim. Ela sempre teve você na palma da mão, Roberto. Sempre. E eu estava farta de ser deixada em segundo plano. Farta de ouvir como sua mãe era maravilhosa, como ela tinha criado você sozinha, como era forte. Eu queria que ela parasse. Só isso. Queria que ela ficasse quieta. Helena, que tinha ouvido tudo da poltrona, perguntou com voz trêmula. Você me odeia? Assim tanto. Patrícia se virou para ela, e nos olhos da nora havia algo selvagem, descontrolado. Sim, eu te odeio. Odeio porque você nunca me aceitou. Porque sempre me tratou como uma intrusa. Porque ele sempre te escolheu em vez de mim. Sempre sua mãezinha perfeita, acima de tudo e de todos. Eu só queria que você parasse de existir do jeito que existia. Queria você fraca, dependente, silenciada. O doutor Henrique falou, a voz grave. Senhora, o que a senhora fez é muito sério. Manteve essa mulher sedada, causou atrofia muscular intencional, isolamento psicológico. Isso é abuso de idoso. É um crime. Roberto se virou para Patrícia e ela nunca tinha visto aquela expressão no rosto dele antes. Você vai sair dessa casa. Agora. Hoje. E vou tomar todas as providências legais necessárias. Você machucou minha mãe. Você a manteve prisioneira. E eu nunca vou te perdoar por isso. Patrícia não gritou. Não chorou. Apenas ficou ali, encostada na parede, a máscara completamente despedaçada mostrando o vazio por trás. Roberto pegou o celular e ligou para Conceição. Ajude minha esposa a fazer as malas. Ela vai sair hoje. E depois venha ficar com minha mãe. Conceição apareceu na porta quase instantaneamente, como se estivesse esperando por aquele momento. Sim, doutor, com licença, dona Patrícia. Vamos? A ex-esposa de Roberto saiu do quarto cambaleando como alguém que acordou de um sonho ruim e descobriu que a realidade era pior. Roberto se ajoelhou ao lado da mãe, pegando suas mãos frias e trêmulas. Acabou, mãe. Acabou. Helena começou a chorar, soluços profundos de alívio e dor acumulada. O doutor Henrique colocou a mão no ombro de Roberto. Vou encaminhá-la para a fisioterapia imediatamente. Com tratamento adequado, ela pode recuperar grande parte da mobilidade. E vou documentar tudo isso para o processo legal. Roberto assentiu, incapaz de falar. Segurou a mãe enquanto ela chorava, sentindo o peso de meses de negligência caindo sobre seus ombros. Mas também sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que tinha feito a coisa certa, que tinha protegido quem precisava ser protegida e que, mesmo que tarde, tinha visto a verdade. A verdade horrível, dolorosa, mas necessária. Porque só a verdade poderia libertá-los daquela prisão de mentiras que a mansão tinha se tornado. A tarde caiu sobre a mansão do Morumbi, trazendo consigo um tipo diferente de silêncio. Não era mais aquele silêncio opressor, carregado de segredos e medo. Era um silêncio de espera, de pausa, como se a própria casa estivesse respirando pela primeira vez depois de meses prendendo o fôlego. Roberto estava sentado ao lado da cama da mãe,
observando o Dr. Henrique fazer as últimas anotações em sua ficha médica. Helena havia tomado um sedativo leve, prescrito pelo médico, e agora dormia tranquilamente, sua respiração finalmente regular, sem aquela agitação ansiosa que tinha se tornado sua marca registrada. Vou agendar sessões de fisioterapia 3 vezes por semana, o Dr. Henrique disse, guardando o estetoscópio na maleta. O médico parecia cansado, envelhecido pelas revelações daquela manhã. E vou prescrever alguns suplementos vitamínicos. Ela está desnutrida, Roberto. Não criticamente, mas o suficiente para preocupar. A combinação de sedativos caseiros com pouca movimentação causou danos que vão levar tempo para reverter. Mas ela é forte, vai se recuperar. Quanto tempo? A voz de Roberto saiu rouca de emoção contida. O médico suspirou. Com dedicação e os cuidados certos, alguns meses para recuperar a força básica nas pernas. Talvez 6 meses para voltar a andar sem assistência. Mas, Roberto, o dano psicológico pode levar mais tempo. Ela foi traída por alguém que deveria cuidar dela. Isso deixa marcas profundas. Considere procurar um terapeuta especializado em traumas de idosos. Roberto assentiu, a garganta apertada demais para falar. Só conseguiu murmurar um obrigado quando o médico se levantou para ir embora. Vou deixar meu número pessoal com você. Qualquer coisa, qualquer hora, me ligue. E Roberto, o doutor parou na porta. Você fez a coisa certa. Muitos filhos não teriam tido coragem de ver o que estava na frente deles. Você salvou sua mãe. Será que salvei? Roberto pensou depois que o médico saiu. Ou será que apenas acordei tarde demais? A culpa era um peso constante no peito, uma presença que não o deixava respirar direito. Como tinha permitido que aquilo acontecesse? Como tinha sido tão cego? O som de malas sendo arrastadas pelo corredor o tirou dos pensamentos. Patrícia estava saindo. Roberto se levantou e foi até a porta do quarto da mãe, observando de longe. Sua ex-esposa, porque era isso que ela era agora, já não tinha mais nada daquela elegância estudada. O cabelo estava solto e desgrenhado, a maquiagem borrada, os olhos inchados. Ela carregava 2 malas grandes, com Conceição ao lado carregando mais uma. Parecia uma sombra de si mesma, uma versão fantasmagórica da mulher perfeita que tinha sido. Patrícia olhou para cima e seus olhos encontraram os de Roberto. Por um momento, apenas um momento, ele viu algo humano naquele olhar. Arrependimento? Dor? Ou apenas raiva de ter sido pega? Era difícil dizer. Ela abriu a boca, como se fosse dizer alguma coisa, mas então pareceu pensar melhor e fechou. Desceu as escadas em silêncio, suas malas batendo nos degraus com um som surdo e final. A porta da frente se fechou com um clique suave. Patrícia tinha ido embora. Tinha deixado a mansão sem olhar para trás, sem um pedido de desculpas, sem explicações além daquela explosão amarga de ressentimento. Roberto sentiu um alívio estranho, misturado com uma tristeza profunda. 12 anos de casamento terminando assim, num estrondo de verdades dolorosas e mentiras reveladas. Mas, ao mesmo tempo, sabia que era necessário. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podiam ser consertadas, e a confiança era uma delas. Dr. Roberto, Conceição apareceu ao lado dele, a voz suave. Preparei o quarto de hóspedes ao lado do da dona Helena. Pensei que o senhor ia querer ficar por perto essa noite. Roberto virou-se para ela, vendo lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto da funcionária. Obrigado, Conceição, e obrigado por ter tido coragem de me contar. Você salvou minha mãe. Não sei como posso te agradecer. Ela balançou a cabeça. Eu devia ter contado antes, doutor. Devia ter sido mais corajosa. Fiquei com tanto medo de perder o emprego, de causar problema, que deixei aquela mulher machucar a dona Helena. A culpa é minha também. Roberto pegou as mãos dela entre as suas. Não é. A culpa é minha por ter deixado que isso acontecesse na minha própria casa, e da Patrícia por ter feito. Você fez o que pôde no momento certo, e eu sou grato. Sempre vou ser grato. Conceição enxugou as lágrimas e assentiu,
voltando para suas tarefas com os ombros um pouco mais leves. Roberto voltou para o quarto da mãe e se sentou na cadeira ao lado da cama. Helena ainda dormia, mas seu rosto parecia mais relaxado do que ele tinha visto em meses. Sem aquela tensão constante ao redor dos olhos, sem o franzir preocupado da testa. Ela parecia em paz. A noite caiu devagar sobre São Paulo. Roberto não saiu do quarto. Conceição trouxe jantar numa bandeja, mas ele mal tocou na comida. Só conseguia ficar ali, observando a mãe dormir, como se tivesse medo que, se piscasse, ela desapareceria. Como se tudo aquilo fosse apenas um pesadelo do qual ele eventualmente acordaria. Mas não era. Era real. Dolorosamente, brutalmente real. Por volta das 11 da noite, Helena começou a se mexer. Abriu os olhos devagar, desorientada no começo, até que seu olhar encontrou o de Roberto. Filho. A voz dela saiu fraca, mas sem aquele medo que tinha se tornado tão comum. Você ainda está aqui. Ele se inclinou pegando a mão dela. Estou. E não vou a lugar nenhum. Vou ficar aqui com você pelo tempo que for necessário. Ela está mesmo fora? Helena perguntou, a voz apenas um sussurro. Patrícia, ela foi embora? Roberto assentiu. Foi. E não vai voltar. Nunca mais. Vou cuidar de você agora, mãe, do jeito que sempre devia ter cuidado. Helena fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelas têmporas. Eu tive tanto medo, Roberto, tanto medo que você não fosse acreditar em mim, que fosse achar que eu estava exagerando, inventando coisas por ciúme ou porque estou velha. Eu acredito em você, mãe. Sempre vou acreditar. E me desculpa por ter demorado tanto para perceber. Me desculpa por ter te deixado sozinha com ela. Me desculpa por tudo. Helena apertou a mão dele com a pouca força que tinha. Você não sabia. Ela era boa em esconder, boa em mentir. Até eu duvidava de mim mesma às vezes. Achava que estava ficando confusa, que talvez realmente precisasse daquele repouso, daqueles remédios. É assim que funciona, filho. Quando alguém que deveria cuidar de você começa a te machucar, você começa a duvidar da própria sanidade. Roberto sentiu uma pontada aguda no peito. Isso era abuso, puro e simples, e tinha acontecido debaixo do próprio teto dele. Nunca mais, mãe. Isso nunca mais vai acontecer. Helena deu um sorriso fraco. Eu sei, porque agora você está de olhos abertos, e isso faz toda a diferença. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, apenas de mãos dadas, deixando que a quietude da noite os envolvesse como um cobertor. Os dias seguintes foram de adaptação e descoberta. Descoberta de quantos danos Patrícia tinha causado, mas também de quanta força Helena ainda tinha escondida sob a fraqueza aparente. No segundo dia, com a ajuda de Roberto e Conceição, ela conseguiu dar 3 passos apoiada neles. 3 passos que foram celebrados como se fossem uma maratona. No terceiro dia, conseguiu ficar em pé por 1 minuto inteiro sem tremer tanto. No quarto dia, pediu para sentar na varanda, sentir o sol no rosto, e quando o fez, chorou de alívio e gratidão. O Dr. Henrique vinha todos os dias, monitorando o progresso, ajustando medicações, trazendo equipamentos para ajudar na reabilitação. E lentamente, muito lentamente, Helena começou a voltar. Não a mulher que era antes, essa provavelmente nunca voltaria, mas uma versão mais forte, mais consciente, uma sobrevivente. Roberto também mudou. Passou a trabalhar de casa na maior parte do tempo, instalando seu escritório num cômodo do térreo para estar sempre por perto. Fez questão de almoçar e jantar com a mãe todos os dias, de ouvi-la, realmente ouvi-la, quando ela falava, e descobriu, surpreso, que tinha perdido muito tempo, que durante todos aqueles anos focado no trabalho, tinha deixado escapar conversas preciosas, risadas, histórias. Mas agora tinha uma segunda chance, e não ia desperdiçá-la. Conceição se tornou mais do que uma funcionária. Tornou-se parte da família, uma guardiã silenciosa, mas constante. Foi ela quem sugeriu que Helena começasse a fazer pequenas atividades para recuperar a coordenação motora fina. Tricô, palavras cruzadas, pintura. Coisas simples que faziam uma diferença enorme. E foi ela quem, uma tarde, encontrou Helena chorando no jardim. Não de tristeza,
mas de pura felicidade por estar podendo finalmente andar até ali sozinha, com apenas uma bengala de apoio. Um mês depois da saída de Patrícia, Roberto recebeu uma carta do advogado dela. Patrícia estava pedindo o divórcio e uma parte da fortuna. Não mencionava nada sobre o que tinha feito com Helena, obviamente, mas Roberto já esperava por aquilo. Tinha seu próprio advogado preparado, com toda a documentação médica, o caderno de anotações, o frasco de sedativo, testemunhas. Se ela quisesse lutar, que lutasse. Mas não ia ganhar nada além do que legalmente tinha direito, que era pouco. E se tentasse falar mal dele ou da mãe, ele tinha provas suficientes para processar por abuso de idoso. O advogado deixou isso muito claro na resposta. Patrícia não respondeu. Aceitou os termos do divórcio em silêncio, levou o que era dela e desapareceu da vida deles tão completamente quanto tinha entrado anos atrás. Roberto ouviu rumores meses depois de que ela tinha se mudado para o Rio de Janeiro, recomeçado a vida. Parte dele sentiu alívio. Outra parte sentiu uma tristeza residual pelo desperdício de tudo aquilo. Mas, principalmente, sentiu gratidão por ter descoberto a tempo, porque podia ter sido pior, muito pior. 3 meses após aquela noite de revelações, Helena deu seus primeiros passos completamente sozinha. Foi numa manhã de domingo, com o sol entrando pelas janelas da sala. Roberto estava lendo o jornal quando ouviu os passos. Lentos, cuidadosos, mas independentes. Levantou os olhos e viu a mãe vindo em sua direção, sem bengala, sem apoio, apenas com aquela expressão de determinação feroz no rosto enrugado. "Olha para mim, filho", ela disse quando chegou perto dele, os olhos brilhando de orgulho e emoção. "Estou andando, estou realmente andando." Roberto largou o jornal e se levantou, abraçando-a com cuidado, mas com força suficiente para demonstrar o quanto estava orgulhoso. "Você está, mãe, você está andando e está livre, finalmente livre." Conceição apareceu na porta da sala, viu a cena e começou a chorar. Chorar de alegria, de alívio, de uma felicidade profunda que só quem testemunhou o sofrimento pode realmente entender quando vê a recuperação. Os 3 ficaram ali, na sala banhada de sol, celebrando aquela pequena vitória que era, na verdade, uma vitória imensa. Uma vitória sobre o controle, sobre o abuso, sobre o silêncio que por tanto tempo tinha dominado aquela casa. Os meses se transformaram em estações. O verão deu lugar ao outono, que deu lugar ao inverno. Helena continuou melhorando. Voltou a fazer suas caminhadas no jardim. Voltou a comandar algumas decisões da casa. Voltou a sorrir sem aquele medo sempre presente nos olhos. E Roberto aprendeu a realmente estar presente. Aprendeu que fortuna e sucesso profissional não significavam nada se as pessoas que você amava estavam sofrendo. Aprendeu a prestar atenção nos sinais, a fazer perguntas, a não assumir que tudo estava bem só porque parecia estar. Uma noite, quase 1 ano depois daquela revelação transformadora, Roberto e Helena estavam sentados na varanda, observando as luzes de São Paulo piscarem na distância. Fazia 1 ano que a vida deles tinha mudado completamente. 1 ano desde que a verdade tinha vindo à tona. "Você está feliz, mãe?" Roberto perguntou, quebrando o silêncio confortável. Helena pensou por um momento antes de responder. "Estou. Não da forma que era antes de tudo isso acontecer, aquela felicidade ingênua de quem acha que está segura, mas estou feliz de um jeito diferente, de um jeito mais consciente, mais grato. Cada dia que acordo e posso andar, cada refeição que faço sem medo, cada noite que durmo tranquila é uma bênção. E eu não tomo mais nada disso como garantido." "Eu também não, mãe. Eu também não." Roberto pegou a mão dela e eles ficaram ali, em silêncio, deixando que a noite os envolvesse. Uma noite tranquila, sem segredos, sem mentiras, apenas mãe e filho, sobreviventes de uma tempestade que quase os destruiu, mas que no fim, de uma forma estranha e dolorosa, os tinha tornado mais fortes. Tinha mostrado o verdadeiro valor das coisas que realmente importavam. Família, verdade, liberdade. A mansão no Morumbi não era mais uma prisão. Era um lar.
Um lar onde as janelas ficavam abertas, onde risos ecoavam pelos corredores, onde o silêncio, quando vinha, era bem-vindo e não temido. E todas as manhãs, quando o sol nascia sobre a cidade, trazia consigo uma promessa renovada. A promessa de que o pior tinha ficado para trás, de que dias melhores não eram apenas possíveis, mas eram reais. De que o amor verdadeiro, aquele que protege e cuida, tinha vencido o controle disfarçado de cuidado. E Roberto sabia, com uma certeza que aquecia seu coração, que nunca mais seria complacente. Nunca mais fecharia os olhos para o sofrimento ao seu redor. Porque tinha aprendido, da forma mais dura possível, que às vezes as piores coisas acontecem em silêncio, dentro das próprias casas, perpetradas por pessoas que deveriam amar. E que a única forma de combater isso era estar presente, estar atento, estar disposto a ver a verdade, por mais dolorosa que fosse. No final, não era sobre a mansão no Morumbi, nem sobre fortunas ou status social. Era sobre uma coisa muito mais simples e infinitamente mais valiosa. Era sobre dignidade, sobre respeito, sobre o direito básico de todo ser humano de viver sem medo dentro da própria casa. E enquanto Roberto observava a mãe sorrir para as luzes da cidade, livre, finalmente, ele soube que essa era uma lição que carregaria para sempre. Uma lição paga com lágrimas e culpa, mas que valia cada segundo de dor. Porque no fim, tinha salvado o que realmente importava. Tinha salvado sua mãe. E no processo, tinha salvo a si mesmo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto, Helena e Conceição tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de coragem, verdade e renascimento, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais marcou você nessa história. Quantas pessoas, neste exato momento, sofrem em silêncio dentro de suas próprias casas, esperando que alguém finalmente enxergue o que está acontecendo? Todos os dias, trazemos narrativas intensas como essa, que revelam o lado mais profundo e verdadeiro da alma humana. Histórias que nos fazem refletir sobre nossas próprias vidas e escolhas. Sua participação mantém essas histórias vivas e nos inspira a continuar. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você pensar sobre o verdadeiro significado de amor, família e liberdade.